Fala aí pessoal, beleza? Vídeozão de domingo. Esse vídeo não é um vídeo técnico, é um vídeo de reflexão sobre os ocorridos essa semana. E eu queria trazer um ponto para vocês, e como vocês viram no título, eu tenho certeza que vou receber comentários negativos, mas eu não estou muito preocupado com isso não, porque eu preciso passar a minha opinião como um investidor de mais de 15 anos investindo na Bolsa de Valores, vendo crise, troca de governo, governo mais à esquerda, governo mais à direita, governo um pouco mais ao centro. Desculpa, pessoal, passando por crise imobiliária, 2008, depois passando. 2008 eu não peguei tanto, mas meu pai pegou. Mas principalmente crise Joesley Day, Dilma, depois Covid e agora o que a gente está vivenciando. Então eu tenho algo a contribuir com vocês e como vocês viram no título não invista por causa da isenção tributária. E isso eu falo basicamente sobre fundo imobiliário, Fiagro e FIINFRA. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar e, pessoal, você não deve se preocupar com isso. Não deve se preocupar com isso. É claro que, e eu falo isso, pessoal, porque é o seguinte: desta vez eu acredito que algo vai ser tributado sim. Embora vocês tenham visto aí, eu fiz um vídeo essa semana onde eu peguei a MP, deu trabalho para fazer aquilo e seria muito mais fácil eu vir falar aqui que não vai ser tributado, que acho que não vai passar. É mais difícil você pegar a MP e ler artigo por artigo, mostrando que inclusive teve até um erro de entendimento da própria CNN a respeito dessa questão de não ser tributado. O que não vai ser tributado pela MP é o veículo. Agora, o cotista ele vai sim ser tributado caso a MP passe. A questão é a seguinte, pessoal. Há quanto tempo? Eu sei que tem muito investidor que está começando, que começou faz pouco tempo. A gente teve um grande número de investidores aí nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que você, pelo menos uma ou duas vezes, já passou por esse momento onde se discutiu a tributação ou não de fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, pessoal, têm mais de 30 anos e eles têm essa isenção há muito tempo. Mas é claro que os fundos imobiliários ganharam mais notoriedade praticamente depois de 2000, dos anos 2000. Então eu invisto em fundo imobiliário muitos antes disso. Então eu tô mais na velha guarda dos investidores de fundo imobiliário. E isso sempre veio à tona e depende do governo. E aqui é um ponto muito importante. A gente sabe que o atual governo ele não está preocupado com contenção de gastos. O negócio deles é aumentar a arrecadação para cobrir o monte de gastos. Ainda mais a gente chegando num ano de eleição ano que vem, onde a gente sabe que o governo vai fazer de tudo para se manter no poder e a maneira mais fácil é gastar. Então eles precisam, na verdade, onerar não, é onerar o nosso bolso, né? Precisam ter uma maior arrecadação. E onde pode buscar? Em ativos que são isentos. Por isso que essa MP, ela pega basicamente todos os ativos que são isentos hoje. LCI, LCA, CRI, CRA, Fundo Imobiliário, FIAGRO, são os grandes focos dessa medida provisória. Pega juros sobre o capital próprio também, que já era tributado, mas estão aumentando em 5%. Então acaba pegando muita coisa. Em algum momento, pessoal, isso vai acontecer. Vai ter a tributação desses ativos. A gente sabe que a gente vive num país que primeiro, é um país inflacionário, é um país que dificilmente na nossa geração, e quando eu falo na nossa geração, eu estou falando da geração de quem está nascendo hoje, minha filha de 8 anos, não vai ver esse país desenvolvido. Infelizmente, não vai ver esse país desenvolvido. Então, nosso país é naturalmente inflacionário, é um país naturalmente com taxa de juros altas, ou seja, uma percepção de risco maior. E nossa máquina pública, ela é feita para com que o Estado perpetue poder. Não pense nos próximos anos, nas próximas gerações. Ele pensa no agora. Ele pensa em se reeleger. Pensa em se manter no poder. E para manter poder, ele precisa gastar sem pensar nas consequências. E a única maneira e a maneira mais que está mais no controle dele é aumentar a carga tributária. Porque isso está na caneta do governo. Quando eu falo governo, eu estou falando tanto executivo quanto legislativo. Estou usando o governo de uma maneira geral. Então isso em algum momento vai acontecer.
E aí, eu tive alguns comentários na live com a LZR, que a gente fez uma discussão no início, eu pedi a opinião do Fábio sobre isso, e ele falou, olha, se for para tributar, que tribute logo, porque o que o mercado não gosta é de incerteza, é todo ano essa mesma coisa. E aí, pessoal, tem algumas pessoas que os comentários são coisa assim de louco, falando que primeiro que o vídeo foi patrocinado pelo Haddad, depois teve que nunca viu tanta besteira na vida. E a gente, se vocês assistir a live e ver o vídeo que eu fiz depois, todo mundo sabe a minha opinião, que eu sou completamente contra o imposto. Só que, pessoal, às vezes a gente perde, gasta tanto esforço, tanto energia em algo que não está no nosso controle. Pessoal, fundo imobiliário vai ser taxado em algum momento. Então, eu posso até falar algo aqui que, sim, pode soar um pouco polêmico, mas que taxe logo então. Se for 5%, coloca os 5% logo. Por quê? É melhor assim do que ficar esse ano, essa lenga-lenga todo ano, e aí a gente não consegue deslanchar. Só que por outro lado, claro, pessoal, a gente sabe como que é. A gente sabe que se colocar 5% agora, vem o próximo e fala, pô, já que é 5, por que, que não coloca 10? Já que é 10, por que, que não coloca 15? A gente sabe disso. A grande questão, pessoal, e eu entendo, e eu sou completamente contra o imposto, tá? Esse é deixar muito claro para eu falar, senão vão achar que eu tô querendo que tribute. E não quero que tribute. Porque isso é um retrocesso. Se a gente tem que focar em corte de gasto, é cortar o gasto, assim não precisa fazer isso. A gente sabe que isso não vai acontecer e isso independe do governo. Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte: independentemente se tributar ou não, foquem no que vocês controlam. Foquem em ganhar mais dinheiro. Foquem em diversificar os investimentos, pessoal. Eu acho que eu trouxe todo esse preâmbulo para mostrar a importância para vocês da importância de vocês diversificarem. Quando eu falo diversificar, não é só diversificar entre ação, fundo imobiliário e renda fixa. É dinheiro no exterior. Vocês precisam tirar uma parte do portfólio, do patrimônio de vocês do Brasil. Tirar o Brasil de uma parte do seu dinheiro. É um dever hoje, e eu acho que cada vez mais vocês estão entendendo isso, da importância de tirar o dinheiro do Brasil. E aí vocês podem, eu já vi algumas pessoas falando, Eric, mas lá fora você vai ser tributado também, e você vai ser tributado lá nos Estados Unidos em 30%. E se você deixar, se você tiver mais de 60 mil dólares lá fora e vier a falecer, os Estados Unidos pega 40% do que você tem lá. Olha o risco e olha o que você pode ter de perda. Mas, pessoal, isso faz parte do negócio de você tirar o risco Brasil do seu negócio, uma parte do risco Brasil do seu dinheiro. Mesmo que você tenha que ser tributado lá fora. E você vai ser tributado. E lá nos Estados Unidos, você acaba tendo outras maneiras de ganhar dinheiro, sem contar que você está exposto a uma moeda muito mais forte que a nossa. Mas, pessoal, eu quis fazer essa reflexão porque eu vi essa semana, e eu fiz, claro, eu fiz vídeo falando sobre o assunto, mas para vocês, principalmente quem é novo no mercado, perceber que a gente não precisa gastar tanta energia com isso, pessoal. A gente não precisa ter discussão. Eu tenho um grupo de WhatsApp com quase 1000 pessoas dentro dele. E assim, pessoal, eu percebo, eu fico vendo de longe, né? Às vezes eu entro para falar o quanto se gasta de energia com algo que as pessoas não têm o menor controle. Não têm o menor controle. Até porque o nosso sistema político faz com que a gente não tenha esse controle. Aí eu até cheguei a lançar essa pergunta, porque algumas pessoas chegaram a falar, o que a gente pode fazer? Manda um e-mail para o deputado que você votou, e aí sabe qual que é a resposta? Não sabe nem quem votou, não sabe qual é o deputado que votou, e aí, o que fica adianta a gente ficar gastando energia criticando o governo A, o governo B, enquanto a gente podia estar usando essa energia para ser mais produtivo, para ganhar mais dinheiro, para ter mais dinheiro para aportar, para tirar uma parte desse dinheiro do Brasil. Então, eu acho que o foco desse vídeo hoje foi mais uma reflexão para vocês usarem o tempo de vocês. Claro, a gente tem que se preocupar, a gente tem que monitorar, a gente tem que tem que cuidar, tem que prestar atenção, entender de economia, saber, até para você poder proteger melhor o seu dinheiro. Mas não adianta a gente querer ficar brigando, falando que agora ferrou, vou parar de investir em fundo imobiliário. Não vai parar. Até porque se houver a tributação, se acontecer a tributação, se acontecer a tributação, o mercado vai se adaptar.
As cotas vão cair 5%? Cair 5%. Vai se adaptar. Assim como tudo se adapta. E o ponto mais importante, pessoal, quem investe por isenção em fundo imobiliário nem deveria investir em fundo nessa categoria, porque a pessoa não entendeu até hoje que investir em fundo imobiliário é investir no mercado imobiliário. E a isenção é algo que você pode aproveitar enquanto ela existe. E não tendo isenção, mas eu vou continuar sendo um investidor de fundo imobiliário para sempre, a não ser que acabe essa classe. Mesmo que seja tributado, eu vou continuar investindo, porque eu sei do potencial que tem o mercado imobiliário. E a gente sabe, e se vocês pegarem ao longo da nossa história como sociedade, o investimento em imóvel sempre foi algo necessário, sempre foi algo, isso está na Bíblia inclusive, né? A parte de Salomão, o investimento em terras. Porque a gente sabe que é uma maneira de proteger uma parte do seu patrimônio. E aí você prefere investir num imóvel físico que você vai pagar, vai ter aluguel, imposto sobre o aluguel, ou você prefere investir num fundo imobiliário que mesmo com o imposto ainda vai te trazer mais retorno do que o aluguel físico? Então, pessoal, deixando bem claro, sou totalmente contra ao imposto, mas não tô tão preocupado desse jeito, não. Eu não estou preocupado que os fundos não vão ser tributados, e sim eu não estou preocupado se eles forem, porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço. Continuar produzindo, continuar trabalhando, continuar ganhando dinheiro. E eu acho que é isso que você deve fazer e deixar um pouco, gastar energia com o que realmente vai mudar a sua vida. Não vai ser uma tributação em fundo imobiliário que vai mudar a sua vida. Agora, você ganhar mais. Imagina, pessoal, você fica tão preocupado com uma tributação e você podia produzir mais e aumentar em 10% o seu salário, ou que os seus rendimentos, produzir uma renda extra. E produzir esses 10% a mais não vai fazer. Esse sim vai fazer a diferença. Beleza, pessoal? Então foi um vídeo de reflexão de domingo. Eu tenho certeza que eu vou receber alguns comentários negativos aqui, mas faz parte. Precisava da minha contribuição. E no domingo que vem eu volto com mais assuntos técnicos. Beleza, pessoal? Espero. Bom, na verdade, um bom domingo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.